capítulo 22 de Provérbios, o que realmente determina o valor de uma pessoa. Vamos ver quais são as sentenças, quais são as decisões que uma pessoa sábia toma em sua vida. Nós vamos começar aqui com o versículo 3 de Provérbios, versículo 3 do capítulo 22. O prudente vê o perigo e se esconde, mas os ingênuos seguem adiante e sofrem a pena. O prudente, o atencioso, o sábio, vê o perigo e se esconde, ou seja, ele evita, ele não confronta. A pessoa prudente é uma pessoa que tem sabedoria. Ela vê o perigo diante dos seus olhos e ela não quer bater de frente. Ela faz o que? Ela se esconde, ela se protege. Ao passo, mas os ingênuos seguem adiante e sofrem a pena. Ou seja, a pessoa ingênua, a pessoa tola, ela vê o perigo e ela não tem discernimento para se proteger. Ela não consegue entender que aquilo pode ser a ruína da vida dela. Ela não consegue entender que essa situação vai afastar ela dos princípios e dos valores que ela tem. Então percebe que a pessoa que tem discernimento, a pessoa prudente, aqui quando diz se esconde evita o perigo, se afasta. Às vezes você vê um bom negócio, que você acha que é um bom negócio e vai entrar com dinheiro que pode ser todo o dinheiro que você tem. Um dia eu conheci um rapaz em São Paulo, num evento que eu estava participando, e ele entregou praticamente todo o dinheiro que ele tinha, inclusive a esposa dele estava grávida na época. E ele entregou até a chave do carro dele. Ele queria muito ter acesso a um ambiente, ele queria muito ter acesso a umas pessoas, mas ele estava ali sonhando algo grandioso. Realmente o sonho desse rapaz era ousado, depois ele me contou. Mas ele é um pai de família. Ele tinha uma esposa, ainda tem, acho que está casado com essa mulher. E ele falou assim, nossa, minha esposa não pode nem imaginar que eu acabei de entregar o carro para conseguir essa mentoria. Ele não teve prudência. Se fosse uma pessoa prudente, uma pessoa sábia, por mais que ela tivesse sonhado com esse projeto, por mais que fosse algo do coração dela, ela ia ver esse perigo de, eu posso não ter retorno, eu posso falir, eu posso perder o meu carro, minha esposa está grávida. Então, a pessoa prudente, ela tem um discernimento. Ela consegue ver mais adiante, ela consegue ter uma análise mais ampla das coisas. E esse rapaz realmente, naquele momento, ele foi ingênuo. Ele foi muito ingênuo. Por quê? Porque ele acreditava. E aí ele não viu o perigo diante dos olhos dele. Ele foi em frente. O que fala? Os ingênuos seguem adiante e sofrem a pena. O que foi a pena desse rapaz? Provavelmente a esposa dele brigou com ele. Ficou mais difícil para ele se locomover, porque dentro de São Paulo tem carro difícil. Com a esposa grávida. Ele perdeu o seu carro. E ele não teve retorno daquilo que ele queria, do investimento. Pensa para ver, sofre a pena, as duras penas de não ter discernimento, de não ter clareza, de bater de frente com o perigo. Claro que nós precisamos correr risco na nossa vida, e são os riscos que nos fazem evoluir, crescer, só que a gente precisa ter uma análise mais ampla da situação. Às vezes, você está casado, casada, e o perigo é aquela moça bonita demais, aquele rapaz simpático, bonito. Só que se a pessoa tem prudência, ela fala, peraí, eu sou casado, casada, eu tenho alguém que eu amo, eu não vou me aventurar, eu não vou me atrever a perder tudo que eu tenho. A pessoa prudente pensa isso. Eu tenho uma família, eu preciso zelar para as famílias. Mas já os ingênuos, só uma vez, vai fazer mal a ninguém não, o que tem? É só uma coisa assim rápido, sem envolvimento, é só um lance. Ou seja, enfrentou esse perigo e depois vai sofrer as consequências, né? Vai sofrer a pena, é isso. É sofrer as consequências. E aí depois não adianta chorar o leite derramado, não. Então, em tudo na nossa vida,
a gente tem risco a correr. A gente precisa analisar, a gente precisa avaliar se esse risco vale a pena. Quem tem sabedoria, quem tem prudência e discernimento, consegue, não, até que eu posso ir daqui para lá, já vai ser muito prejudicial. Tem uma decisão mais analítica, mais racional. A pessoa ingênua, ela age por impulso e se lasca. Agora, olha o versículo 4. Frutos da humildade são o respeito de Deus, a riqueza, a honra e a vida. Olha para você ver. Se você é uma pessoa humilde, você vai colher os frutos na sua vida. Riqueza, honra e vida. Vamos começar de trás para frente. Pessoa ansiosa, depressiva, triste, não tem vida. Pessoa agoniada, não tem vida, ela sobrevive. Há uma grande diferença entre viver e sobreviver. Então essa pessoa muito provavelmente não tem humildade no coração dela. Ah, mas ser ansioso, mas ser depressivo não tem a ver com humildade. Meu amor, tem a ver com humildade. Ou, na verdade, não ser humilde. O ego e o orgulho estão lá em cima. Mas nós não vamos entrar nesse ponto aqui porque eu acredito que vocês ainda não estão prontos para essa conversa. Não estão prontas para essa conversa. Mas eu te garanto, depressão e ansiedade, muitas vezes, nem sempre, são falta de humildade. Humildade. Começa por um ego grandioso. Então, frutos da humildade, ou seja, frutos da sabedoria, vida, honra e riqueza. Falamos de vida. Honra. Você não se sente uma pessoa honrada. Você não se sente uma pessoa reconhecida. Você não se sente e não te honram. Honrar é reconhecer, é valorizar, é respeitar, é se inspirar nessa pessoa que você diz honrar. É proteger, porque aquilo que a gente honra, a gente quer proteger. Então, você já não tem vida, você não é reconhecida, ou seja, você não é honrado ou honrada. E terceiro, riqueza, você não tem dinheiro. E a riqueza não é só dinheiro, mas aqui nesse contexto é. Você não tem riqueza, você não tem bens materiais. Por que eu não tenho riqueza, honra e vida? Porque isso, riqueza, honra e vida, são frutos de quem é humilde e respeita a Deus. Quando a gente fala respeita a Deus, é respeitar as regras da vida. Porque Deus fez a vida com regra, com organização, com ordem. Então, falta humildade, não vai ter essas três coisas aqui, riqueza, honra e vida, dificilmente você terá. Agora vamos para o versículo 6. Isso aqui, presta atenção, pai e mãe. Isso aqui é muito importante. Ou tios, avós, todo mundo que cria aí, crianças, adolescentes, jovens. Acostuma o jovem no caminho que deve seguir. E nem mesmo quando o velho se afastará dele. Acostuma o jovem no caminho que deve seguir. E nem mesmo quando o velho se afastará dele. Isso aqui me faz lembrar uma paciente quando eu trabalhava com acupuntura. Essa paciente ficou viúva, perdeu o marido. E tinha um jovenzinho, um rapaz. Talvez na época tinha uns 12, 13 anos, estava começando a adolescência ali. E ela ficava muito preocupada para onde, né? Quem vai ser o exemplo do meu filho? Aonde esse meu filho vai se espelhar? Ele vai se perder no mundo. Meu Deus, eu não consigo criar um adolescente sozinha. E eu sempre falava com ela, olha, se você deu a base, se você deu as raízes, não tem problema. Ele vai, o que diz aqui, ó, nem mesmo quando o velho se afastará dele, ele vai, como se diz, se aventurar pela vida. Mas o que importa são as raízes. São os primeiros 7 anos ali. Eu ainda lembro do exemplo que eu usava para ela, é igual uma árvore. A árvore tem a raiz, que é aquilo que mantém ela firme, presa, né, no chão ali, que é o que dá sustentação para ela ficar em pé.
mas ela tem os seus galhos que balançam com o vento, que as folhas caem. Então, a adolescência, a juventude, são galhos dessa árvore. E o importante é que ele, ou todo adolescente, toda criança, deve ter suas raízes bem firmadas. E aí ela se acalmava quando eu falava isso para ela. Tem muitos anos que ela fazia agricultura comigo. E hoje o rapaz dela, claro que ele se aventurou pela vida aí como qualquer adolescente, mas hoje o rapaz dela é um rapaz responsável. Na verdade, sempre, desde quando eu conheci ele, ele era um menino de princípios, de valores, de boa conduta. Andou, claro, dando uns pequenos deslizes, mas nada grave. Coisa de adolescente, sabe? As coisas mais simples do mundo. E são coisas para desenvolver o ser humano, mas a mãe naquela época se preocupava muito, ficava ansiosa e se preocupava sem o menor motivo. Mas é claro que a gente entende o coração de uma mãe, mas não precisa. Então, quando você acostuma um jovem no bom caminho, por mais que ele passe por turbulências, perdeu o pai muito cedo, por mais que ele passe por grandes dificuldades, se você dá a raiz, se você dá a base, é isso, né? Acostumar o jovem acostuma o jovem no caminho que deve seguir. E nem mesmo quando o velho se afastará dele. O que é o caminho que deve seguir? É o caminho de princípios, de boa conduta. É um caminho reto de valorizar as famílias, as pessoas à sua volta. Nada mais é do que comportamento. Acostuma o jovem no caminho que deve seguir, ou seja, mostra para o seu filho por onde ele trilhar. Mostra para o seu filho qual caminho seguir para viver bem, para ser um pai, uma mãe de família. Mostra para o seu filho o que fazer e como fazer. Lembra que a herança é do pai e da mãe? E a herança não é só dinheiro, mas também dinheiro. E nem mesmo quando o velho se afastará dele, ou seja, pode até se desviar pelo caminho ao longo da vida. Mas quando o velho, esse princípio é o que vai pesar. Quando surgir, no caso desse adolescente, na época ele era um adolescente, hoje já tem uma família, casado, ele vai se lembrar de tudo que ele viveu de valor lá atrás com o pai e com a mãe. Quando for a hora de assumir responsabilidade, ele vai assumir as responsabilidades da vida dele. Então a gente precisa entender que quando nós direcionamos, mostramos o caminho a seguir, educamos de princípios e valores morais, é o que vai permanecer. Se essa for a base, vai dar sustentação para ele continuar caminhando, seguindo com a vida e crescer. O versículo 7. Gente, olha esse versículo. Vem cá, isso aqui é importante. O rico, falando do rico, tá? O rico domina sobre o pobre. O rico domina sobre o pobre. E quem toma emprestado é escravo de quem empresta. 2 conselhos fortíssimos. O rico domina sobre o pobre, ou seja, o rico, gente, aqui é dinheiro mesmo, tá? Mas em todos os sentidos, rico emocionalmente, rico espiritualmente, rico financeiramente, e nós vamos falar aqui do dinheiro que fica mais palpável para a gente entender. Mas existem pessoas que não têm riqueza nenhuma emocional, não têm riqueza mental, não têm riqueza social, não têm riqueza financeira. Então, o que ele está dizendo aqui no versículo 7? O rico domina sobre o pobre. E a gente vê isso no mundo de hoje. O rico tem poder de decisão. Se tem um pobre e um rico ali, não é que o rico é melhor do que o pobre, mas o pobre não pode comprar o produto X, o rico pode comprar. Ele dominou sobre aquela situação. O rico pode frequentar os melhores hospitais e o pobre não pode frequentar os melhores hospitais. Não é que não pode, ele não consegue. O rico pode reservar a melhor mesa do restaurante. O pobre não pode. Quando eu falo não pode, a gente não consegue financeiramente falando, tá? O rico tem
como que eu posso dizer, tem uma mentalidade mais evoluída, mais ampla, enquanto o pobre é mais limitado. O rico sabe tomar melhores decisões financeiras, enquanto o pobre provavelmente luta para sobreviver e pagar as contas do dia, do mês. Então, o rico domina sobre o pobre. E olha o segundo conselho. Isso aqui está te alertando. Em uma mesa onde existe um rico e um pobre, provavelmente o rico vai vencer a parada. Não só pela questão financeira, mas muito pela questão financeira, só que para chegar lá, esse rico teve que abrir mão de muitas coisas, teve que se posicionar de muitas formas, teve que se influenciar, buscar influências. Então é muito diferente. O rico vence o jogo. É isso que está falando aqui. E quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Lá atrás nós falamos, não empreste dinheiro para ninguém. E se você emprestou, não deixe ele descansar. Vai cobrar o que é seu. Mas, se emprestou, tenha calma, respire. Agora o que eu estou falando, para quem pega emprestado. E quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Então eu fui lá e peguei R$500 com uma amiga minha, com a Maria. Eu sou escrava da Maria porque Maria vai estar sempre atrás de mim. Vocês lembram que lá atrás estava falando, não conceda sono a quem te pediu o empréstimo? Então, eu vou me tornar escrava de Maria, porque Maria vai bater na minha porta. Ô, querida, tá me devendo? Vem tal dia essa conta sua aqui. Eu vou ser escrava, vou ser refém dessa pessoa. Quantas situações nós já vivemos por chantagem, com chantagem, por questões financeiras? Enquanto você não pagar isso, eu vou te cobrar, eu vou te chantagear, eu vou te humilhar, eu vou desfazer de você. Então, é muito importante a gente entender que quando você pega emprestado, você perde o direito, de uma certa forma, de tomar as suas decisões. Porque eu preciso devolver, que seja um bem material, que seja um dinheiro, seja o que for, quando você pega, em algum momento você vai ter que devolver. E até você devolver, você se torna escravo dessa pessoa. Essa pessoa vai te perturbar. Essa pessoa vai te lembrar todos os dias. Você me deve. Você me deve. E não importa se você pegou esse empréstimo com seu pai, com sua mãe, com seu irmão, com seu melhor amigo, com seu namorado, com seu cunhado, não importa. Seja quem for essa pessoa, ela vai te cobrar, ela vai te tirar a paz. Porque, gente, Provérbios falou, não conceda sono. Não deixe o outro com aquilo que é seu. Busque, vai atrás. Se a Provérbios está mandando pegar o meu dinheiro, eu vou ficar de braço cruzado? Não vou. Então, se você pegou emprestado, você é escravo de quem te emprestou o dinheiro. Agora nós vamos aqui lá para o versículo 15. A insensatez é ligada ao coração da criança. Insensatez, a loucura, a ingenuidade, como se diz, a falta de prudência é ligada ao coração de uma criança. Deixa eu te contar uma coisa. De novo, ser de luz maravilhoso, pessoa ansiosa. A insensatez, ou seja, a falta de prudência, a falta de sabedoria. O que é sabedoria? Sabor em viver. Essa insensatez está ligada direto ao coração de uma criança. Agir por impulso, criança que ainda não tem maturidade, não tem discernimento, não tem sabedoria em como tomar essa ou aquela decisão. Como eu falei com vocês, o insensato é tido como uma pessoa maluca, doida, louca. A pessoa que causa problemas e dores para ela e para quem está à sua volta. Porém, gente, a insensatez, ela é ligada ao coração de uma criança. E ela é ligada ao coração de uma criança ainda não tem maturidade suficiente para ter discernimento. Ainda não tem poder de decisões. Porque muitas vezes são a família que impede, mas lá fora também não abre espaço em qualquer lugar para pessoas muito jovens. Mas, olha isso aqui, Provérbios. Mas a vara da correção afastará dele.
não necessariamente bater, mas pode bater também, ninguém morre com a chinelada, com um puxão de orelha, um briscãozinho, uns tapas, não morre não. Isso aqui quer dizer, mas a vara da correção afasta dele. Afasta o quê? A insensatez do coração de uma criança. Pirraça é coisa de criança, não é coisa de adulto. Tem várias coisas na nossa vida que nós agimos, várias situações, vários momentos, que nós agimos como insensato, ou seja, nós agimos como criança. Não fomos corrigidos naquela situação, naquele momento que deveríamos ter sido corrigidos enquanto criança. Então, acostume o jovem no caminho que ele deve seguir, no caminho certo. Corrija esse jovem, né? Dê limite, se posicione. Se precisar dar uns tapas, não tem problema. Não tô falando pra você espancar. Mas, gente, ninguém morreu. Eu apanhei muito quando era criança. Tô aqui, ó, firme e forte. Obrigada. Então, a vara é a correção, é o limite. A vara da correção afastará dele. Afastará o quê? Afastará a insensatez do coração de uma criança. Então, quer que o seu filho ou sua filha não seja insensato, não seja uma pessoa reativa? Corrija, se posicione, dê limites. Assim, essa criança tomará melhores decisões, inclusive você, por corrigir e dar limite, também tomou uma ótima decisão. Parabéns, porque eu sei que não é fácil. Versículo 24. Para o versículo 24. Não te associes com uma pessoa colérica. O que é uma pessoa colérica? Uma pessoa irritada, uma pessoa raivosa, uma pessoa agressiva. Não te associes, ou seja, não ande com essa pessoa. Não ande com uma pessoa colérica, uma pessoa que briga o tempo todo. Gente, o provérbio está falando. Não busque pessoas que vão te tirar a paz. Não seja amiga de uma pessoa irritada que toda ela queima os pacovar. Não te associes, a palavra associar é andar, é ser amigo, é estar presente com essas pessoas. Não te associes com uma pessoa colérica, uma pessoa raivosa, irritada, estressada. Não te associes com ela. E não andes com quem é iracudo. Iracudo é raivoso, é estourado. Não ande. Aqui tá falando, não ande. Não seja amigo de quem é muito nervoso. E também de quem é explosivo. Não seja amigo desse tipo de pessoa. Calma, pondere. Pondere que vai dar tudo certo. Para que não aprenda seus costumes. Para que não aprenda seus costumes. Ou seja, não anda com uma pessoa nervosa que age por impulso para você daqui a pouco não estar igual ela. Agindo por impulso, nervosa, explosiva, irritada o tempo todo. Não anda com essas pessoas. Para que você não aprenda os seus costumes. Lembra que costumes é comportamento? Costume é comportamento. E aqui o que nós falamos de comportamento? O prudente vê o perigo e se esconde. Uma ação, se esconder. Esconder é, no caso aqui, evitar, se afastar. Mas os ingênuos, os insensatos, ignorantes, tolos e sem fé, segue adiante e bate de frente com o perigo. Aqui está falando, se você conhecer uma pessoa nervosa, irritada, explosiva, não ande com ela também. Para que você não aprenda a ser uma pessoa reativa, estressada, assustada o tempo todo. Porque você vai estar muito mal. Agora o versículo 26, para a gente finalizar aqui. Não seja daqueles que se comprometem, que aceitam ser fiadores de dívidas, porque se não tiveres com o que pagar, te tomarão o leito debaixo de ti. Aqui está dizendo para você que vai tirar a sua paz. Não pegue responsabilidades que não são suas. Não diga, deixa comigo que eu resolvo. Não se comprometa. Não seja aquela pessoa que fala, deixa que eu resolvo. Se ela não pagar, eu pago. Se ela não comparecer, eu compareço. Não seja essa pessoa. Não se comprometa. Que aceitem ser fiador de dívidas. Não sejam daqueles que se comprometam, que aceitam ser fiador de dívida. Não dê o seu nome. Não assuma a responsabilidade que não é sua. Como diz ontem, eu estava com essas meninas.
ema, cada um com seus problemas. Não pegue responsabilidades que não são suas. Não empreste cartão, não empreste seu nome, não empreste cheque, a não ser que não faça falta para você. Então, não seja a pessoa fiadora para não ter dor de cabeça, para não ter preocupação. Porque se você é uma pessoa honesta, de bom costume, uma pessoa íntegra, sensata, enquanto essa dívida não for sanada, e às vezes é um empréstimo no banco, às vezes é com alguma empresa, você não tem sono, você não dorme, você fica preocupado de noite, você pode até não brigar com a pessoa que você emprestou, mas será que ela vai conseguir pagar em dias? Será que ela vai honrar? Você coloca uma preocupação na sua cabeça que não faz o menor sentido. E aí, quando você se preocupa, você não deixa ele agir. Porque Deus não age, né? Deus não age em momentos onde a nossa mente e o nosso coração está preocupado, está sobrecarregado. Porque se não tiveres com o que pagar, te tomarão um leito debaixo de ti. Então não seja aquela pessoa que se compromete, que aceita ser fiador. Por quê? Vamos supor que eu fui fiador. Eu me comprometi com Maria, o exemplo que eu dei com a minha amiga. Eu perderei aquilo que é importante. O leito, sabe que o leito é um lugar de descanso? É um lugar onde você para, onde você repousa. O leito é o seu ambiente de paz, um ambiente seguro. Isso vai te fazer perder essa situação de emprestar, de ser um emprestador, né? Por quê? Porque vai tirar a paz, vai tirar a tranquilidade, vai tomar o leito de ti, vai tirar a sua confiança, a sua segurança. Porque se aquela pessoa que você emprestou, no caso, eu emprestei dinheiro para Maria, não tiver com o que pagar, ela vai me tirar a paz de dormir todo dia à noite. Ela vai me tirar o sossego. Isso significa tomar o leito debaixo de ti. Né? Como a gente disse, o leito é lugar, como eu falei aqui, né, agora, o leito é lugar de descanso, de segurança, de proteção. É a nossa cama. Com Maria não tem como me pagar, eu vou perder essa paz, essa segurança. Eu vou ficar estressada, irritada muitas vezes, e eu vou te falar, muito provavelmente você vai perder amizades por isso. E eu perdi uma amiga assim. E um relacionamento foi. Eu tinha 300 milhões de problemas, um último relacionamento meu. Não precisava de mais um problema financeiro. E quando o relacionamento terminou, quem foi que ficou com a responsabilidade? Gente, quando você tá no relacionamento, é tudo muito lindo. Quando você é amiga de fulano, tá tudo muito fácil você emprestar seu nome, seu cheque, seu dinheiro. Mas na hora que você não recebe, você perde a sua segurança, você perde o chão. E pior, você ainda perde um amigo. Porque se a pessoa que pegou dinheiro emprestado fosse uma pessoa sensata, ela iria te pedir desculpas, ela iria fazer tudo de todo jeito para te pagar. E ela compreenderia a sua impaciência. Ela compreenderia a sua preocupação. Por quê? Porque você precisa cumprir também cumprir com seus compromissos. Você empresta e fala, mas tal dia você me devolve, porque eu tenho que arcar com isso. Você confia que a pessoa vai te pagar naquela data que ele prometeu. E quando ela não paga, quem tem que cobrir os juros, ou seja, além de prestar você ainda toma prejuízo, é você. Então não faz sentido você se responsabilizar por coisa que não é sua, emprestar dinheiro, emprestar seu nome, porque depois você vai perder o amigo. Primeiro você perde o sossego, a paz, a tranquilidade. E depois, muito provavelmente, você perde o amigo também. Quantas vezes a pessoa não se perde de si? Então a gente tem que olhar de uma maneira ampla. Para que a gente tome boas decisões, a gente precisa ter um coração humilde. A gente precisa ter discernimento, a gente precisa ser responsável. Só assim nós iremos conseguir tomar boas decisões. Nós vamos entender que o nosso valor está pautado na nossa base de prudência, de análise crítica, né, uma análise estratégica. Você vai entender que se você estava no bom caminho desde criança, desde novo, se seu pai somente ensinou respeito, limite, você vai conseguir, você pode até desviar de vez em quando, na fase de adolescência, em algum momento, mas você vai conseguir voltar para o caminho de origem, para os seus valores. E aí você não vai deixar o rico decidir por você. Você vai começar a ter poder de decisão. E aí, você não será aquela pessoa mais pobre emocionalmente, espiritualmente falando, e daqui a pouco nem financeiramente também. Porque para aumentar o meu valor na conta, eu preciso aumentar o meu valor pessoal. Quanto mais eu me desenvolvo, mais as minhas finanças se desenvolvem também. Tá me entendendo? Então, com isso, nós finalizamos aqui a nossa live de hoje. Fica com Deus. E amanhã, dia 23, estaremos aqui mais uma vez.